Vai dar play? Ah, já tá falando. Já tá gravando. Então, fecha a porta e sai, velho. Tchau! Fala, galera! Tô de volta aqui para hoje nós vamos falar sobre estado físico da matéria. Hoje nós temos aqui um mini cenário, vamos dizer assim, com o sólido com o líquido. E como vocês já ouviram a musiquinha, o gás também. Então vem comigo que é sucesso. Na continuação dos vídeos que eu fiz aqui, primeiro nós falamos sobre atomística. Se você não viu, o link está aqui embaixo, é o primeiro link da descrição. Depois eu falei sobre tabela periódica, também está aqui no link da descrição. E também é sobre a junção desses átomos para a formação de elementos e moléculas. E hoje nós vamos falar como essas moléculas elas se arranjam para formar algo maior, algo visível, o que nós conseguimos tocar e ver. Hoje nós vamos falar sobre o estado físico dessas matérias. Vamos começar então com o estado físico sólido, que é o primeiro estado físico. Aqui eu tenho um becker com alguns exemplos do que é sólido. Aqui tem uma borracha na forma sólida. Para ser sólido, qualquer tipo de matéria, essas moléculas elas vão aparecer aqui para vocês todas unidas, todas juntinhas. Significa então que para estar sólido você precisa estar muito perto, muito junto. Vamos pegar aí fazer uma analogia. Quando está frio, você gosta de ficar junto ou gosta de ficar separado? Gosta de ficar junto. Lógico, por quê? Porque você gosta de aquecer. Ou seja, tudo que está junto, unido, vai formar algo sólido, beleza? Esse negócio de frio e calor nós vamos falar em um outro vídeo, ok? Beleza. Porém, se você colocar energia nisso que está sólido, ou seja, nisso que está junto, ou seja, se você aquecer isso, esse sólido começa a passar por uma transformação. E o sólido ele vai passar a ser líquido. Então, do sólido, se você colocar ar e começar a agitar essas moléculas, essa agitação, essas moléculas estão todas juntas, estão todas unidas, vai começar a ter um calor, vai começar a ter uma energia e ela vai começar a fazer o que? A se distanciar. Então para pensar, ó, vamos filosofar agora. Por que que você não consegue atravessar uma barreira de gelo? Agora, uma barreira de água você consegue, ou seja, você consegue mergulhar em uma piscina, mas se você tiver uma piscina congelada, você não consegue. Isso é explicado através dessas moléculas, ou seja, todas essas moléculas juntas, unidas, não vai deixar você mergulhar. Agora, se ela começar a esticar, ou seja, se ela começar a ficar distante uma da outra, aí sim você consegue mergulhar. São três estados físicos, igual nós falamos no começo do vídeo. O último é o gás, ou seja, o estado gasoso. Quando estiver no estado gasoso, vai ser quando ele não tiver mais ligação, ou seja, o sólido é tudo junto. O líquido, ele já está distante. O gasoso, ele não vai ter ligação nenhuma, vai quebrar, vai romper essas ligações e cada molécula vai para um lado, o que é o gás, certo? Bom, então é aquela coisa, né? Você tem a sua namoradinha, você tem o seu namoradinho, quando você vai abraçá-lo no calor, essa pessoa se incomoda, essa pessoa não gosta porque está quente. Ela fala assim, sai que tá calor, sai que tá quente. Por quê? Porque está agitado. Significa que você não quer ficar perto dessa pessoa. As moléculas é a mesma coisa. Toda vez que você coloca uma temperatura ou uma pressão que são diretamente proporcionais, você passa do sólido, sai do sólido, passa para o líquido e por fim, você vai para o estado gasoso. O estado gasoso não tem nenhuma ligação, já se rompeu todas essas ligações e o gás vai embora. Agora nós vamos falar sobre os nomes dessas transformações. Vamos pensar aí, por exemplo, do sólido para o líquido. Nós vamos começar a chamar de sólido para o líquido de fusão. Depois, do líquido para o gasoso, nós vamos pensar no grau chamado de vaporização. Porém, vaporização ele tem três nomes, ou seja, vai ter três ramificações. A primeira ramificação é a instantânea. Como que essa vaporização ocorre de uma hora para outra, num piscar de olhos? Nós conhecemos como calefação. Por exemplo, você lava a louça, eu tenho certeza que você lava a louça, ainda mais nas férias que a sua mãe te escravizou, não é mesmo? Aí você tá lavando a louça, você pega aquele restinho, aquela frigideira que está muito quente, e aí você joga um pouquinho de água. Aquela água da torneira que cai faz o quê?
A hora que faz isso, significa que evaporou na hora, foi instantâneo. Isso é chamado de calefação. Tem um outro processo que é chamado de ebulição. Ebulição é um processo rápido, só que não é tão rápido como calefação. Por exemplo, quando você também está em férias, você foi escravizado, né? E aí a sua mãe fazia você passar café todos os dias. Você acorda mais cedo, porque ela manda você acordar mais cedo, pega lá uma canequinha, coloca água, coloca no fogão. Quando essa água atinge aproximadamente 100 graus Celsius, isso dependendo da altitude, nós vamos falar em outro vídeo, 100 graus Celsius ela vai passar de líquido para gasoso, ou seja, ela não vai passar naturalmente. O que você colocou? Você colocou fogo, ou seja, você colocou alguma coisa externa. Esse fogo fez com que nós vamos chamar de ebulição. E por fim, o processo mais lento, aquele processo que é natural, ou seja, esse processo aqui, nós temos aqui um líquido. Se nós ficarmos aqui e passar 2, 3 dias, esse líquido começa a evaporar bem lentamente, certo? Ele vai começar a evaporar de uma forma bem lenta, bem tranquila, bem calma. Isso é chamado de evaporação. Bom, mas nós temos a volta, como vocês viram aí, do sólido ele pula para o líquido, do líquido ele pula para o gasoso, mas ele volta. Do gasoso ele pode voltar para o líquido, como nós conhecemos a chuva, certo? A chuva é um processo de condensação do gasoso para o líquido. Como nós já falamos disso, aquelas moléculas estavam todas soltas, ou seja, sem ligação. Mas o que acontece no processo de condensação? Quando aquece muito aqui, rios, mares, lagos, lagoas, aí o que acontece? Essas moléculas elas sobem, aqui está muito quente, lá em cima está mais frio. Aí acontece um choque térmico, ou seja, ela chega lá, a chuva, né? Não formou essa chuva ainda. Essas moléculas chegam lá em cima, como está frio, ela começa a se unir novamente, formando as ligações. Do gasoso ela passa a ser líquido, e aí acontece a chuva. Professor, e quando chove pedra, quando chove granizo? Aí, pessoal, é quando uma reação muito brusca, que nós vamos falar daqui a pouco, ok? Beleza. Depois do líquido, o líquido aí pode ir para o sólido. O líquido para o sólido é conhecido como solidificação, ou seja, essa solidificação é quando o estado do líquido ele está solto, mas aí você abaixa mais a temperatura e aí de líquido ele passa a ser sólido, ou seja, todos unidos. Agora nós vamos falar quando ele pula do sólido ir para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Do sólido para o gasoso nós vamos chamar de sublimação, e do gasoso para o sólido também é conhecido como sublimação. Vamos a alguns exemplos aqui. Primeiro exemplo, gelo seco. Já viram gelo seco? Gelo seco, ele vai do estado sólido para o estado gasoso. É o CO2 congelado. Esse CO2 congelado, ele pula o estado líquido. Ele não vai para o estado líquido, por conta do seu ponto de fusão e ponto de ebulição. Ok? Agora, se você pegar ao contrário, ou seja, do gasoso para o sólido, nós temos a chuva de granizo que eu acabei de falar. A chuva de pedra. Essa chuva acontece por quê? Porque está aquecendo, chega lá em cima, acontece uma mudança muito brusca de temperatura e aí volta essa chuva na forma de pedra. Beleza? Bom, pessoal, por hoje é só. Nós só falamos sobre os estados físicos da matéria e como eles vão se comportar. Porém, ainda tem muita coisa para falar sobre isso também. Nos próximos vídeos nós vamos aprofundar mais nessas propriedades químicas e físicas, certo? Nós temos as duas coisas nesse assunto. Então deixa aqui também nos comentários, dê like, enche esse botão de like, vamos dar aí o recorde de like desse canal. Mostra pro seu amigo, mostra pra sua amiga. Um abraço e até o próximo vídeo.